Senhoras e senhores, estamos começando mais um Hollywoodcast, o meu, o seu, o nosso podcast. E antes que a gente esqueça, pelo amor de Deus, curta, compartilhe e comente, porque a gente já fez quase 10 episódios e nunca te pediu isso. E aí, se a gente não pedir, você esquece, porque faz parte. A gente tá com a concentração de um peixinho dourado, ou seja, 8 segundos. Quem está aqui hoje com a gente, Lucas? Ele que é um atleta de alto nível. Senhoras e senhores, com muitos aplausos, receba o nosso amigo Gabriel! Gabriel! Prazerzão aí, tá aqui, trocando essa ideia com vocês. Primeiro podcast que você tá vindo? Primeiro podcast que eu tô participando. Obrigado pela oportunidade. Ô, Flow, chama ele, que ó. Que Flow? Foca em nós. É isso aí. Foca em nós é outro podcast? Foca em nós. Satisfação imensa, Gabriel. É uma honra pra gente estar recebendo você aqui. Gostaríamos de saber mais sobre a sua história, suas jornadas, suas lutas e suas conquistas, que é o que você mais tem. Então, cara, é sempre bom. Eu gosto de participar desse tipo de conversa, né? Abre uma porta pra mim contar um pouco mais da minha história, talvez o público conhecer mais sobre a minha história. Uhum. E pra mim ajuda no sentido de relembrar, da onde que eu comecei, relembrar tudo que eu já passei, é até uma motivação pra continuar escrevendo essa história e chegar em lugares mais altos ainda. E é isso, começo contando. Não, assim, a gente já sabe que o esporte que você pratica é halterofilismo, né? Isso. Você é um atleta paralímpico. E explica um pouco pra gente o que é ser um atleta paralímpico, no seu caso, por que você é paralímpico, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão assistindo a gente, elas têm a visão de que o atleta paralímpico é aquele que só tem a deficiência motora em algum sentido. E não é o seu caso. Não. Você tem todas as coordenações perfeito estado, né? Mas você tem um quadro genético de nanismo. Sim. Que é o que caracteriza aí, mas eu queria que você, como atleta, explicasse isso para o nosso público, porque é importante que eles entendam, né? A grandiosidade que é e a dificuldade que é ser um atleta paralímpico também. É isso, todo mundo que é portador de alguma deficiência acreditou que consiga sim ser um atleta paralímpico. E aí vai depender do esporte, né? O halterofilismo, que é o meu esporte, ele é mais para pessoas que têm deficiência em membros inferiores, tem algumas pessoas com paralisia cerebral também, uhum. E o nanismo, porque a gente usa muito os braços, né? Então, são essas as deficiências que mais se enquadram. Mas aí, por exemplo, tem vários outros esportes. Tem a bocha, tem o atletismo. E aí, cada esporte ali, a pessoa também, se ela tiver o desejo, se ela buscar ser um atleta, ela também vai fazer testes, né? Pra saber a modalidade que ela vai saber a modalidade que ela melhor se encaixa. Se pesquisando também, ela obter um pouco de conhecimento ali. Mas é isso, qualquer pessoa com deficiência pode se tornar um atleta, pode começar a treinar, competir e, quem sabe, chegar em lugares onde ela nem imaginou, né? Atingir o alto nível. Como eu, comecei por puro hobby e alcancei lugares que eu nem imaginei alcançar, e hoje eu almejo alcançar lugares mais altos ainda. Aí, Lucas, ó, tá vendo? Você ainda tem solução. Tem solução, tem salvação. Você pode correr na NASCAR. ser... Você pode ser piloto da NASCAR, porque só vira pra direita. Eu posso ser um grande jogador de futebol em FIFA, né? Em FIFA, né? PES. Agora é EAFC, né? EAFC. O que é IFC? Era o FIFA. Aí virou agora EA. IFC. A EA vendeu o FIFA, é isso? Ela tinha os direitos da FIFA pra usar o nome, agora ela não tem mais. Não então... tem. Ah, tá. Então deu uma... Gabriel, como foi a escolha do halterofilismo? Como que você chegou nisso? Cara, na verdade,
eu não escolhi o alterofilismo. Não? Eu acho que ele que me escolheu. Eu caí, tipo, de paraquedas nesse mundo. Eu nem conhecia o esporte paralímpico, não sabia absolutamente nada desse mundo do esporte paralímpico. Sabia muito pouco do olímpico e nem sabia que eu poderia me tornar atleta. Nem do esporte paralímpico, nem do halterofilismo. Nem conhecia halterofilismo. E aí eu fazia natação no TC, um clube daqui de Uberlândia. Sim. Fazia natação nessas escolinhas da prefeitura mesmo, sabe? Sim. E eu queria mudar pro futsal. Eu não gostava muito de natação, não. Eu já fazia muito tempo, então acho que eu tava meio saturado, sabe? Aí eu queria mudar pro futsal, eu sempre gostei de jogar futebol. E eu tava lá esperando a vaga, a mulher lá explicou que se eu tivesse dentro das escolinhas já da Futel fazendo aula, era mais fácil eu migrar de modalidade do que eu esperar uma vaga estando de fora, a preferência de quem já tava lá. Eu me mantive lá por um tempo esperando a vaga do futsal. E aí, nesse meio tempo, a equipe de halterofilismo de Uberlândia, que treinava em outro lugar, eles começaram a treinar no TC. E aí eu conheci eles, eles me apresentaram à academia e eles sabiam, tipo, que eu tinha nanismo, visível, né? E aí eles A gente nem percebeu. enxergaram essa possibilidade de eu entrar, de eu começar a treinar, enfim. E, tipo, eu não conhecia nada, eu só fui lá, vi a academia. Falei pra minha mãe, não quero treinar não, academia, esse negócio de ficar bombado, isso aí não é pra mim não. Eu gosto de jogar bola, gosto de andar de bicicleta, jogar videogame, mas treinar não. E aí, beleza, o técnico nesse tempo aí, ele tava viajando, ele voltou de viagem, ele apresentou todo um projeto de evolução e, cara, eu resolvi dar uma chance. Eu também já queria sair da natação também, eu não gostava muito. Falei, vou sair da natação e vou arriscar aqui. E, sei lá, tipo, arrisquei lá, totalmente sem saber o que ia virar, um tiro no escuro mesmo. E deu certo, acabei criando um afeto pela modalidade. E tô lá até hoje, tipo, a cada treino, a cada conquista, a cada evolução foi criando um amor. E hoje eu não largo esse esporte por nada, tipo, é minha vida o halterofilismo. Mas você sempre quis ser atleta ou acabou que, igual você falou, o halterofilismo que me escolheu? Mas você já praticava natação e queria ir pro futsal? Sempre teve esse desejo de ser atleta ou acabou que o destino... Eu acho que como todo jovem, tipo, não todo, acho que não dá pra generalizar, mas a maioria dos jovens do Brasil hoje, tipo, jovem, muito jovem, criança, tem o sonho de ser jogador de futebol. Eu tinha, tipo, esse desejo quando eu era novo. E, tipo, eu jogava futebol, eu sempre fui da prática esportiva. Eu não tinha essa mentalidade de transformar isso em algo profissional. Eu sempre praticava esportes por hobby mesmo. Mas pensar assim, nossa, eu vou me tornar um atleta, não. Acho que esse pensamento eu nunca tive, não. Só depois que eu entrei no halterofilismo, comecei a conhecer mais da modalidade, do esporte paralímpico como um todo, tinha outras modalidades também, eu fui conhecendo. Mas antes do halterofilismo, não. Eu só tinha um desejo ali de me tornar jogador de futebol, porque eu gostava muito, gosto até hoje, acompanho. Mas profissional não, só por hobby mesmo. Andava muito de bicicleta, jogava muita bola. Você chegou a ir para algum esporte paralímpico antes do halterofilismo? Não. Não testou mais nada? A natação tem a natação paralímpica, mas eu nunca cheguei a... Mas a natação paralímpica você se enquadraria? Sim, eu não tenho muito conhecimento sobre classe e categoria lá, mas com certeza, tipo, eu conheço pessoas que têm nanismo também, que fazem a natação, e com certeza, tipo, teria alguma classe lá que eu me encaixaria e conseguiria competir. Mas, como eu falei, tipo, a natação, tipo, não é algo que me pega não, entendeu? Vamos falar um pouco então, já que a gente entrou no assunto, né, do esporte, é para isso que ele está aqui. Fala um pouco das suas conquistas. Quantas vezes campeão de quê? Vice-campeão, porque vice-campeão também é campeão, né? Tá lá campeão, tá escrito campeão. Tipo, não é? Eu já vou ficar um pouco contra você, tipo, não levar mal não. Eu discordo também de você. Eu discordo também. Vão tomar no... Atlético Mineiro foi vice várias vezes, né, campeão? Ô, Lucas. Continue. Pô, aí mas... É a mesma coisa que falar mal. Deixa eu convidar a falar.
Bom, falando primeiro um pouco rápido dos meus títulos, do meu currículo, vamos dizer assim. Atualmente eu não sou campeão de nada, vamos dizer assim. Mas, porque tipo, os anos vão mudando, né? Os anos mudam e vem outros campeões a cada ano, cada competição. Mas eu tenho no meu currículo aí 2 campeonatos brasileiros sub-20, que eu fui campeão 2 vezes seguidas, tipo, bicampeão brasileiro. Bicampeão brasileiro. Em 23 e 24. Então foi recente. Sim, recente. Aí o ano passado eu já não era mais sub-20, então Você não podia ser nem campeão. competi, mas tem no meu currículo. Aí eu tenho uma medalha de bronze em Brasileiros Elite, que também foi em 2024. Fiquei em 3º lugar. Atualmente eu tô em 4º no ranking brasileiro. Eu tenho competições internacionais. Eu tenho uma participação no Mundial da Geórgia, Mundial Sub-20. Eu fiquei em 11º. Eu tenho uma participação em Parapan Americano Sub-20 também, de jovens. Na Colômbia, que eu fui em 2023. Eu não me recordo agora se foi em 4º ou 5º, no individual. E na competição por equipes, que também existe no halterofilismo, pouca gente conhece porque não acontece aqui no Brasil, ela costuma acontecer só em competições internacionais. A gente pegou medalha de ouro, a gente foi campeão. O Brasil, o time misto do Brasil foi campeão. E é isso, regionais eu tenho medalhas regionais, tipo medalha de ouro, medalha de prata também e bronze em regionais. Em competições nacionais também, que não são brasileiros, também colecionei algumas medalhas. E é isso. Acho que os principais eu já falei já. Você falou que competiu na Colômbia, que ficou em Isso. 5º lugar. Você virou celebridade lá? Porque o halterofilismo lá é um esporte tão popular quanto o futebol. Cara, tipo, pior que quando a gente não costuma sair muito, andar muito. A gente fica mais no hotel, né, concentrado. A gente, lógico, depois que passa a competição, a gente passeou lá um pouco, só que depois que passa a competição, tipo, o tempo é curto, né? A gente já Sim. passa 1 dia, 2 dias no máximo, a gente já vai embora do país. Então, acaba que eu tive contato mais com o pessoal da modalidade mesmo, entendeu? Mas a gente, por onde que a gente passa, tipo, a gente é olhado assim. Eu falo, o Brasil. Acho que a gente, independente de qualquer esporte, onde a gente vai chamar atenção, seja no halterofilismo ou em qualquer outra modalidade. Então, a gente, na América, o Brasil acho que é muito forte no halterofilismo. Sim. Então, é isso. Tipo, talvez se for de pessoas de fora do esporte, não tive tanto contato. Mas de dentro do esporte, sim, fiz várias amizades lá. O povo pergunta muito. Dei algumas entrevistas também. É interessante a gente ressaltar aqui, né, na nossa conversa que o paradesporto do Brasil ele dá mais resultado e ele tem mais performance do que o próprio desporto brasileiro. Em questão, por exemplo, de Olimpíada, o Brasil sempre fica ali nos primeiros, pelo menos o que eu acompanho, né? Na Paralimpíada, o Brasil sempre fica ali nas primeiras posições ali, 4º, 3º, competindo com as potências, ditas potências, né? Do esporte, Estados Unidos, China, Inglaterra. A Rússia tá banida, então. A Rússia ela levou essa competitividade a sério, né? Ela tem competido com bomba pra tudo quanto é lado. Acho que ela foi banida por doping. Mas eu faço uma pergunta. É interessante aí. Então, você que já viajou muito para competições, tem alguma história engraçada em outro país? A gente tava conversando off. Cara, tipo, tem muita. Pensa, tipo, competições sub-20. Eu ali com... quando eu fui, se eu não me engano, quando eu fui pra Geórgia em 2021, eu tava com 17 anos. E agora em 2023, com 19. Então, tipo, jovem pra caramba, com mais um monte de jovem junto com você da seleção brasileira. É lógico, tipo, que a gente tem o compromisso, tem a responsabilidade de estar ali com a seleção e tudo, mas a gente zoa pra caramba, tipo, faz a nossa zoeira ali, tipo, vou lembrando assim de alguma história da hora.
eu gosto muito, até vou mandar um abraço pra Bia aí. Abraço, Bia. Nós. Eu tenho uma história, tipo, da hora. Eu não sei quem é a Bia. Com a Bia, que eu acho engraçada pra caramba. Não me fica brava comigo não, Bia, se eu contar isso e, tipo, você vê depois, mas a gente tava numa reunião da equipe, a gente sempre faz reuniões junto ao grupo, um dia antes pra organizar tudo, falar, ó, o seu compete amanhã tal horário você tem que estar tomando café, a pesagem vai ser assim, tipo, organizar os horários, a agenda de tudo, pra acontecer tudo certinho, sem ter erro nenhum. Porque o atleta antes da competição ele tem que pesar, aí bater o peso certinho. Tem alguns que comem depois, tem alguns que comem antes pela questão do peso. Aí tem o horário certo da competição, então pra alinhar tudo, todo mundo saber como que vai acontecer as coisas, a gente sempre tem essas reuniões. E aí a minha primeira convocação, na minha primeira reunião, tipo, digamos assim, pra organizar isso com a seleção brasileira, os caras tipo, falaram, ó, a gente tá batendo um recorde aqui, no caso isso lá em 2021, hoje esses números aí já foram extrapolados, mas a gente era a maior delegação que o Brasil já tinha levado para um mundial. E aí eles estavam falando isso, pá, e soltaram lá um número lá, falaram, a gente tá em tantas pessoas aqui. E aí eu, tipo, na espontaneidade, eu sou todo mundo, eu sou um coreto mesmo. Aí peguei e falei assim, não, tá errado esse número aí. O cara, como assim? A gente tá em tantas pessoas aqui. Eu falei, não, tá faltando uma. Aí eu falei assim, aí os caras tudo assustado, meu treinador olhando assim, ele dá uma segurada às vezes, que eu exagero um pouco. Falei assim, não, você tá esquecendo de contar o nariz da Bia. É porque ela tem um nariz um pouco grande, entendeu? Aí fiz isso aí com ela. Mas, será tipo, que tem salto com vara nasal? Pô, isso aí é sacanagem. Sacanagem. Lucas, É você que tem que pedir desculpa pra Bia, não eu não sei quem é a Bia. Isso aí é sacanagem. Mas você vai usar, né? É lógico. Aí, ó, tá vendo? Aí a gente vai escutando e vai guardando. Aí, não, é porque essa de nariz... Ixi, de nariz tem várias. Vai, coisa de nariz. Coisa de nariz, Lucas. Esporte que a pessoa que tem um narigão pode competir. Ó, já falei de salto com vara nasal. Que mais que a pessoa pode competir? Esgrima nasal também. Nariz grande dá impedimento no futebol? Pode contar no VAR? Cara, eu acho que ela deveria ser atleta de corrida. Nossa. Que ela ia ganhar por um nariz. Ai, sacanagem. Aí a Bia vai ficar brava comigo depois. Falou a bola de Borscht. Eu não ligo. Todo mundo viu que eu sou gordo. Como é que é? Cara, igual você falou, você foi pra Geórgia. Não era um país que você imaginou um dia estar? Não, ele foi pra Geórgia. Geórgia é um estado dos Estados Unidos. Escreve da mesma forma. Geórgia, mas fala diferente. Escreve da mesma forma. Aí você pega Você foi pra Geórgia. Quando eu recebi a convocação, eu tive que pesquisar que país que era esse, que eu nem sabia que existia isso. E aí todo mundo que eu falava, vou pra Geórgia, depois que eu voltei, eu fui pra Geórgia, todo mundo achava que era o estado dos Estados Unidos mesmo. E fica onde? Não tem muita gente que sabe que existe. Leste europeu. Leste? É um dos antigos países da URSS. A Geórgia é uma divisão acho que da Iugoslávia, se eu não me engano. Mas isso faz muito tempo que eu estudei. Você foi na Geórgia, você foi na Colômbia, foi em Medellín ou Bogotá? Bogotá. É da União Soviética, né? Outro país também? Não, de foi viagens internacionais só essas duas, por enquanto. Não, mas eu acho que isso aqui é uma curiosidade. Não é só uma curiosidade, isso é uma questão de tempo, né? Sim. Por exemplo, você já é uma referência. Exatamente. E você é uma referência do esporte, a gente sabe. Você esteve no The Noite, como que foi essa experiência de estar no The Noite? Cara, foi... Eu parecia uma criança boba lá, sabe? Tipo, criança em loja de brinquedo. Eu já sou pequeno, né? Então era mais fácil de confundir. Mas, cara, eu olhava... Parecia que... É porque eu já tinha acompanhado o The Noite várias vezes. Eu nunca fui de assistir, assim, o programa, até por causa do horário que passa. Mas eu já assisti algumas vezes, cortes no YouTube, enfim... Mas eu nunca imaginei que eu estaria lá. E aí, tipo, chegar lá, ver o cenário lá mesmo. O Danilo, as poltroninhas azul lá, que é tipo um marco deles, né?
E, sei lá, tipo, foi da hora pra caramba, velho. Tipo, tá com a produção lá, ver tudo. Eu assisti o quadro sendo gravado antes de gravar o meu quadro. Teve gravação de outros quadros lá. E eu assisti gravando ao vivo ali. E, cara, foi uma experiência muito massa, velho. Ah, eu tenho certeza. Deve ter sido muito, muito legal. E como que surgiu esse convite? Cara, através da V2MM, que é a agência que trabalha comigo hoje, me auxilia aí Certo. na visibilidade, rede social, contrato, enfim. Eles fizeram essa ponte, Gabriel Tenoite. Eles fizeram contato com a SBT, apresentando a proposta, o SBT aprovou lá, enfim, aí vieram até mim convite para participar, para ir para São Paulo. Não tem como, né? Não, Não tem como Se recusar. dizer não, falar não quero. Não vou aceitar. Não vou falar, não vou olhar pra É interessante ver que na carreira do atleta, né, não é mais só uma questão de o que você faz no seu esporte, né? Você tem todo vou falar umas palavras marsalística aqui, marsalística. Você tem todo um rebranding de imagem, tem todo um brainstorm, né? Tem todo um arcabouço que monta o atleta. Porque senão vira um Robinho, né? Nossa Senhora. Meu Deus. Desculpa, Bia. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu já tô pedindo desculpa. Eu acredito que quando você começou, você tinha algum incentivo? Você teve algum incentivo? Porque assim, o UTC a gente sabe que é um programa aqui da Prefeitura de Uberlândia. Sim. Ok. Então assim, você fazia seu esporte através da FUTEL, que é subsidiado pela Prefeitura, né? Então, Prefeitura, continue fazendo programas de subsídio, façam programas de subsídio cultural que realmente favoreçam os artistas também. Isso aqui fica um desabafo, mas continue o bom trabalho, principalmente no esporte paralímpico, né? Porque Uberlândia já é uma referência paralímpica, né? Principalmente. Acho que é uma das maiores Cara, de Uberlândia. Uberlândia é quase um polo do Brasil no esporte paralímpico. Sim. A natação do Praia envia atleta direto aí para competições internacionais Sim. e Paralimpíada, tipo, até teve um número lá bacana que eles postaram quando finalizou as Paralimpíadas de Paris, a última, do quadro de medalhas, se o Praia fosse uma seleção, entendeu? E aí, cara, você vê assim que Uberlândia, é lógico, a gente dificilmente vai brigar pra ser, por exemplo, campeão, performar ali entre os top 3 do mundo, países assim, porque tem Ainda os Estados não é tão Unidos que é muito incentivo. forte, tipo, um território gigante, com vários atletas. A China também é uma potência. Mas, cara, Uberlândia, tipo, ajuda muito o Brasil. O Brasil gigante também, muitos atletas. E pensar que em algumas modalidades a maioria tá vindo daqui, entendeu? Eu sei muito mais do halterofilismo só, mas das outras modalidades também. Uberlândia tem da natação, tem do atletismo, Tem do halterofilismo. do halterofilismo. Daqui, se eu não me engano, foram 4 atletas do halterofilismo pra Paralimpíada, entendeu? De uma delegação de, se eu não me engano, 11. Eu não lembro agora de números assim certos, mas de 4 medalhas que o halterofilismo ganhou lá em Paris, 2 metades são de Uberlândia. Então, assim, Uberlândia, tipo, vem forte no esporte paralímpico, representando não só a cidade, mas o Brasil em todo. E não só no halterofilismo, no esporte paralímpico inteiro. E como que foi no seu começo? Você teve algum incentivo? Teve alguma empresa, alguém que te ajudou? Ou... Cara, pra te falar a verdade, tipo, quando eu comecei, eu nem tinha Instagram, não tinha rede social. O povo que, tipo, indicou, falou, não, cria pra você postar. Porque, querendo ou não, hoje o atleta, ele... se ele tem o objetivo de crescer, de avançar e tudo, ele precisa ter uma rede social ali pra mostrar o que ele faz e buscar, tipo, patrocínio, buscar algum apoio. Então, assim, nem rede social eu tinha, eu criei, busquei apoio, tipo, pouco, não vou falar que eu corri atrás, mas até porque eu não conhecia muito, tipo, não tinha muito esse conhecimento. Mas
No começo ali, não. No começo do esporte, não. No começo era só eu, meus pais me apoiando ali, segurando a bronca. Muita gente falava. E eles seguravam a bronca pra mim, deixavam eu ir treinando ali, me apoiava, acreditaram em mim. Meu técnico também bancou. Falou que tipo, eu tinha sucesso, eu acreditei nele e fui. Você sentiu um pouco de inveja? Não. Ô, Lucas, a família dele apoiando ele. Lembra que eu te falei quando você chegou de Goiânia? Simba, tudo aquilo é que te desvaloriza. E como é que foi ter que lidar com as críticas no início de pessoas que... você teve o apoio da sua família, mas igual você falou, né? Eles seguraram muitas coisas vindas de fora. Como é que é tipo, lidar com essas críticas? É porque assim, vamos pensar um contexto de, por exemplo, um menino com nanismo ali, acabado de completar 14 anos. Uhum. Eu tenho 1,9 m de altura. Naquela época lá, eu não tinha nem 1 metro de altura ainda, então eu sou muito pequeno. Uhum. E aí, por exemplo, tipo, todo mundo acha, é frágil, tipo, tem que tomar cuidado. Aí tem que, alguns, tipo, ainda trata igual criança ainda. Tem toda uma preocupação por causa da deficiência, tipo... Então, as pessoas achavam que eu não podia fazer aquele esporte. Uhum. Que não era pra mim, que eu ia me machucar. Enfim, aí eles chamaram meus pais de louco por deixar eu ir. E, tipo... Ainda bem que meus pais não deram ouvido, tipo, bancaram mesmo. Sim. Escutaram, falaram, não, é a escolha dele. Ele tem que seguir os passos dele, as escolhas dele, ele sabe o que é melhor pra ele. E eu não tava lá sozinho, eu tinha técnicos me acompanhando. Cara, não é chegar lá na academia, colocar peso e sair levantando, não. Tem toda uma preparação, tem o jeito certo de se fazer pra não machucar, enfim. Uhum. Até porque você pesa quantos quilos? Eu peso 30 quilos. Você levanta 4 vezes você. 4 vezes o meu peso. 4,48, acho, deu na última competição. Então, quer dizer, se não tiver um preparo, isso pode ser uma lesão severa para uma vida inteira. Cara, tipo, se não tiver se você não faz do jeito certo, com as técnicas, não corrige postura, fica torto não usa igual equipamento de segurança. Tipo, vai aparecer lesão, você vai se... O corpo não vai aguentar, entendeu? O corpo da gente não é um robô. O Lucas Ele tem 23 pinos de titânio. Ele é quase um ciborgue na coluna. Tentaram me enretar, mas não deu certo, não. Cara, você já pensou se tivesse posto um chip da besta em você? Você já é meio louco, né? Não, mas você comentou do pessoal falando, não consegue, é frágil. Acho engraçado essas pessoas com falso moralismo que não querem ser preconceituosas e acabam sendo, né? Tipo assim... te desvalorizando. Eu defendo a tese de que, tipo, se você não vai falar algo produtivo pra levar a pessoa pra frente, não fala nada. Exatamente. Fica calado. Assim, não é algo que me afeta, tipo, que vai mudar. Porque a gente sabe a diferença entre a seriedade e a brincadeira, né? Então, eu, graças a Deus, sou um cara muito cabeça, tipo, eu sei me controlar em algumas horas e não é um negócio que vai me afetar. Às vezes eu escuto, se não é pra mim, eu não tô nem aí, deixa a pessoa pensar o que ela quiser, mas nem todo mundo é assim, entendeu? Tem muitos atletas que se deixam abalar com alguns comentários, então cara, é melhor se você não vai apoiar, e não só no esporte, cara, em tudo na vida. Sei lá, vocês estão aqui com o podcast, eu vou chegar aqui e falar mal do podcast, por quê? Não tem por que eu fazer isso. Se não for pra mim trazer algo construtivo, algo que vai animar vocês, vai, tipo, trazer benefícios ou motivar vocês a continuar, não tem por que eu chegar aqui e falar nada, entendeu? E... pode, claro, vai lá. Você sempre lidou bem com a sua condição? Não, tipo, quando eu era mais novo, sim, eu tinha vontade, já pensei, já pesquisei na internet formas como é que eu poderia fazer para me crescer, já pensei como que seria a vida se eu não tivesse nanismo. No começo, tipo, a gente tem que ir aprendendo. Você sai na rua, são muitos olhares. Eu não vou falar nem olhares maldosos, não, porque não é todo mundo que olha assim. Às vezes as pessoas olham porque não é algo, vamos dizer assim, comum. Não tem... Tipo, não tem um anão a cada esquina, entendeu? Não.
Então, assim, é algo diferente, as pessoas às vezes olham por isso, tem algumas pessoas que têm curiosidade. E aí, por exemplo, eu fui aprendendo. No começo eu não gostava, mas depois eu falei assim, pô, eu não gostar, não vai mudar, não vai fazer eu crescer. Então, e aí o esporte ajudou muito nisso, porque dentro do esporte eu conheci outras pessoas assim também, que eu não conhecia fora. Querendo ou não, você acaba sendo mais fechado. Você tem um pouco de vergonha de sair. Seus pais também às vezes querem te proteger mais, tipo, tem um receio ali também. Então o esporte ele abriu essa porta de eu conhecer outras pessoas com nanismo, e muitas às vezes que são independentes, que moram sozinha, que vivem sozinha. Eu vi que tipo dava para mim ser independente, dava para mim ter a minha vida, e é lógico, eu ia precisar adaptar algumas coisas para minha realidade, mas eu poderia viver como uma pessoa normal, digamos assim, entendeu? Então, a partir daí eu peguei e falei, eu sou assim, não tenho o que eu fazer, eu preciso aprender a viver assim. E hoje eu não mudaria nada. Isso aí. Mas o que você não consegue fazer que uma pessoa dita normal faz? Cara, é lógico que eu tenho as limitações de altura, mas Tá, a gente pegar dá um coisa jeito, no armário a gente é se ok, vira, a gente né? sobe alguma coisa, existe escada, banco. É lógico, tem um risco. Mas eu assumo esse risco tranquilo. Eu tenho, tem variações do nanismo, né? Tem aquelas pessoas que têm os membros mais frágeis, tem algumas... Eu não vou saber falar, certinho em termos técnicos, mas tem pessoas que têm... tem alguns que têm nanismo, tem as pernas mais tortas, e às vezes tem um pouco mais de dificuldade de mobilidade. O meu, não, eu tenho as minhas pernas são... não são tão tortas assim. Eu tenho os braços curtos, mas eu tenho uma mobilidade boa, entendeu? É nesse ponto que eu queria chegar. Eu tenho uma mobilidade boa, então eu consigo facilmente subir nas coisas. É lógico, tem que tomar cuidado, porque qualquer pessoa tá sujeita a cometer um erro. Mas... E aí, teve por apresentador que foi consertar ar-condicionado, né? Agora tá geladinho. Consertou. Consertou. Valeu a pena. Mas... Consertou. E outra, ele tá bem fresquinho agora. Desde criança eu já caía, sem precisar de subir nas coisas, subia nas coisas, sem precisar mesmo. Porque é uma criança e você tá descobrindo as coisas. Criança não tem muito essa, né? E eu já caí bastante, já machuquei. Tenho uma cicatriz na testa porque eu machuquei várias vezes, no mesmo lugar. E graças a Deus nunca quebrei nada, mas é isso, eu me viro do jeito que dá, subir alguma coisa, senão eu tento deixar as coisas mais de fácil acesso, aquelas que não dão, a gente dá um jeito, e é isso, a gente vai se virando, cada dia adaptando alguma coisa ou outra pra se encaixar melhor no meu dia a dia ali. A gente entende que quando a pessoa, igual no seu caso, né, tem uma, vou colocar entre muitas aspas isso aqui, uma anormalidade, é natural que as pessoas em volta queiram privá-las de alguns sofrimentos que inicialmente vão acontecer, né? Por exemplo, eu imagino que apelidos, né? Apelidos, mas eu acho que apelidos nem é a pior. Eu acho que a pior é quando a pessoa te olha com aquele olhar de pena. Sim, exatamente. Ai, coitadinho, tadinho. Ele não pode fazer isso, gente. Ai, olha. E, na verdade, cada corpo tem a sua particularidade, né? Por exemplo, uma pessoa com nanismo é frágil. Não necessariamente. Se a gente tem uma constituição química, física e biomecânica igual a dos ditos normais, você não vai ser frágil, você vai ser igual a outra pessoa, né? Mas a visualidade que a gente tem do que, por exemplo, 1,09 m, você olha, você fala, cara, ele tem que ser cuidado, né? Tem que ter cuidado com essa pessoa. E, na verdade, não. Faz assim com o braço. Ah lá. É mais forte que o Thiago ali. O Thiago é só abóbora e pururuca.
né? Então, eu acredito que é uma situação assim que deve ter sido muito difícil para os seus pais segurar a bronca. Acho que muita coisa eles filtraram para chegar em você. Acho que muitas vezes eles, principalmente, como você falou que foi um escudo, devem ter perdido muitas amizades, muitas pessoas que se diziam próximas, até familiares, né? Tipo, eles sempre tentaram me ajudar nesse quesito, tipo, me ensinar como, às vezes eu teria que lidar, às vezes a gente chegava em um lugar lotado. Eles também nunca ficaram, tipo, me escondendo, não, fica aqui, que eles sempre quiseram que eu fosse mais solto e enfrentasse de frente o problema, entendeu? Sim. E assim foi, com o tempo eu aprendi sobre a deficiência, aprendi a lidar melhor. Por exemplo, o apelido é um trem que eu não ligo. É lógico, tem os piores, tem os melhores, mas é um negócio que, pô, eu sou um cara muito zoeiro, que nem eu já falei, eu dei o exemplo, tem a história lá que eu zoei com a minha fisioterapeuta lá, a Bia, da seleção. Se eu não deixar, se eu não deixar que me zoem, eu não poderia zoar ninguém, entendeu? E eu sou um cara muito zoeiro, eu brinco pra caramba. Tem gente que chega e aí, não, e eu cumprimento de boa. Tem gente que, cara, já me colocaram vários apelidos. E quais foram os piores? Agora a gente vai. Cara, uma vez, um negócio mais aleatório, tipo, eu não sei como que isso aconteceu. Eu já pensei em eu tô na alguns, escola. Desculpa. Não, pô, cara, é tranquilo. É errado eu chamar ele de uma aventura Lego? Já me chamaram de Lego já. Não uma aventura, mas Lego já foi. Piloto. Agora eu vou ser cancelado. Cara, e aí, eu vou te falar. Quando eu tô treinando, a minha mãe ela é muito pequena, então ela fica assim, na barra. E aí, tipo, parece o bracinho do Lego lá. Do Playmobil, né? Cara, já fui zoado muito por causa disso. Tem uns que é um pouco mais pesado, mas, tipo, se quiser, não é tão... Não, aí... Pô, já me chamaram de cesta básica, já me chamaram de pequenas empresas, grandes negócios. Isso aí é um elogio, pô. E aí, o da escola que eu ia falar, eu tava ali, acho que no 5º, 6º ano, por aí. E aí, chegou um cara novo na escola, novato lá, e ele cismou que me conhecia, que nós já tínhamos estudado junto. Só que eu nunca tinha estudado com ele, não conhecia o cara. E aí ele chegou e falou, não, eu te conheço, nós já estudou junto e tal, escola, pá. Aí eu falei assim, não, cara, não foi eu. Você deve ter encontrado com outro anão aí. Não era eu, não. Ele era você, sim. Os caras lá na escola chamavam você de mini pizza. Nossa. Aí pegou, velho. Os caras da escola começaram... Foi, mano. É engraçado, pode ir. Eu rachei o bico, porque não esperava. Foi... Realmente não. E aí, quando você não tá esperando, até eu ri, entendeu? Eu não tenho esse problema. Ele é o piloto da minha pista da Hot Wheels. Que chama minha coluna de pista da Hot Wheels, porque ela é torta. Sim. Botar ele pra colocar, pra pilotar o carrinho. É lógico. Aí. Eu acho que, tipo, as pessoas têm que tomar cuidado quando vai... Quando que é ofensivo? Não é todo mundo que aceita, entendeu? Cara, vou te falar, pra mim importar com alguma coisa... Já teve alguma coisa que te falaram, tipo, você falou, cara, não, aí você passou do limite. Uma coisa, eu não gosto, tipo, quando duvidam de mim, quando trazem aquele lado de... Que nem você falou, de pena, de... tipo, falar que eu não sou capaz por causa eu também que eu sou odeio pequeno, enfim. É um negócio que me incomoda. E, tipo, não sei, diminutivo. Às vezes eu uso diminutivo, tipo, eu falo, tô aqui tomando uma coquinha, 0. Eu uso diminutivo. Só que, às vezes, quando trazem o diminutivo pra mim, ai, que gracinha, ai, pequenininho, ai, bonitinho. É um bagulho que me incomoda também, entendeu? Entendi. Então, uma vez eu li um comentário num vídeo que eu postei no Instagram, e aí a pessoa falou e comentou, ai, que gracinha, supininho, aí isso incomoda, entendeu? Tipo, parece que tá me tratando que nem criança, entendeu? É um negócio que, tipo, eu tenho dificuldade de lidar. Talvez até por ser pequeno, às vezes as pessoas falam que parece criança mesmo por causa do tamanho, entendeu?
É porque o diminutivo carrega esse ar, né? Esse ar de ou infantil ou desvalorizando. Isso, é meio... Mas a única coisa que eu me incomodo é isso. Eu acho que vai de pessoa, porque eu conheço pessoas que têm deficiência que são mais fechadas, às vezes não aceitam tanta brincadeira. Eu acho que antes de você coretar alguém, de você zoar, você tem que conhecer um pouco, conversar um pouco primeiro com a pessoa, pra você ver como é que ela é. Porque eu aceito de boa você chegar aqui, colocar um apelido em mim, me zoar, eu vou te zoar de volta também, tá tudo certo. Mas tem pessoas que já não são assim, entendeu? Então, varia de pessoa pra pessoa. Acho que o ideal não é você chegar já zoando. Ou às vezes se você zoar e ver que a pessoa não gostou, pede desculpa. Eu também já cheguei em alguns lugares, já zoei pessoas que não gostou. Eu falei, opa, foi mal aí, é meu jeito, mas... E eu sempre falo, cara, tipo, se eu zoar alguém, lá na academia mesmo, eu zoo todo mundo, eu falo, ó, se eu fizer alguma brincadeira que vocês não gostar, porque às vezes eu extrapolo. Eu, tipo, vou zoando. E aí eu falo, ó, vem, me fala que não gostou, que eu paro e encerra a brincadeira aí, eu mudo, nós achamos outro apelido que você não fique tão bravo, mas... Difícil, mas... E o que você acha de pessoas que se ofendem por você? Tipo... Isso é difícil falar porque, por exemplo, eu lido com isso dentro de casa, né? Tipo, meu pai e minha mãe, às vezes eles... talvez até por uma questão histórica, digamos assim, que, né, vem desde quando eu era mais novo, por eles talvez ter segurado essa bronca pra mim e, tipo, ter se guardado coisas com ele pra não deixar chegar até mim, talvez. Mas eles são assim. Às vezes a minha mãe, ela fica meio assim quando ela vê alguma coisa, alguma brincadeira, alguma zoeira. Mas eu falo com ela, tá tranquilo. Tipo, sou eu preciso... Eu sou anão, entendeu? Então, tipo, alguém me chamar... É a mesma coisa, por exemplo, de eu vir aqui te chamar de Lucas. Você não é o Lucas? Sou. Então, tipo, a pessoa me chama... eu acho que se eu me ofendesse com isso, eu não estaria aceitando quem eu sou, entendeu? Exatamente. Eu não estaria sendo Exatamente. eu. Então... Vou chamar o Lucas de bigode de vassoura, por exemplo. Se ele não gosta, ele rapa o bigode, ele tira, porque... Não, mas eu adoro. Eu adoro. Falou o Deb Lloyd aqui. Eu vejo toda hora que a bruxa do pica-pau vai subir no bigode do Lucas e vai falar: e lá vamos nós. Não é? Ah, que delícia. É mais próximo que eu tô, então. Você. Ué, ele que jogou para, agora. Ele que jogou. Mas é isso. Às vezes meus pais mesmo se incomodam. Às vezes eu tô com pessoas que estão comigo e aí acontece alguma brincadeira, o grupo fica meio assim. Eu já pego logo e corto. Sim, eu faço muito isso também. O clima já pega e emenda outra zoeira, ou senão eu mesmo rio. Ou eu tenho costume, tipo, mania de fazer. Às vezes eu faço piada comigo mesmo. E aí tem pessoa que fica assim, nossa. Sim. E aí, tipo. Mas é normal, aí é com a pessoa, eu explico também, eu falo, ó, comigo é de boa, se quiser me zoar. Eu gosto, na verdade eu gosto assim, entendeu? Eu prefiro pessoas que vão chegar e conversar comigo como conversam com qualquer outro e zoar comigo com qualquer outro, do que aquela pessoa que fica tentando te proteger, sabe? Aquela pessoa... Mas agora eu vou perguntar pros dois aqui, pro Vassoura e pro nosso amigo Gabriel. Eu achei que você ia mandar um apelido aí, cara. Então, vamos lá. Eu só não entendi o cesta básica ainda, mas tá. Cesta básica, menino, que só tem o básico aí, ó. Tá, vai. É pequenininho, cesta básica é pequenininha. Tá bom. Cesta básica dá pra alimentar só uma semana, não dá pra alimentar um mês. Você só um uma dia, mordida, né? Só uma mordida. Eu esqueci. É uma pergunta pra mim. Mas até você lembrar. Vai, pode falar. É um desabafo, também você comentou sobre isso, é um desabafo meu agora. Eu detesto quando eu faço piada comigo mesmo e alguém fica, nossa, Lucas, não pode. Vai tomar no cu. Não pode. Eu sou bem resolvido comigo mesmo. Se eu tô fazendo piada comigo, se eu tô fazendo piada com a minha condição, com a minha deficiência, com a porra que for, é porque eu sei o meu limite. Não existe meu limite. Então, tipo assim, é uma coisa também que eu não gosto muito, é de pessoas super protetoras, assim, não pode falar sobre isso porque você vai ter trauma, mano. Lembrei da pergunta.
pros dois, pro meu amigo Vassoura e o Tortuguita. Deixa eu falar pra você. Não, o Tortuguita é da hora. Filha da... É por isso, Cara, né? Olha que sacanagem. Ele colocou de propósito. Nossa, é por isso, sabia? Nunca teve a Tortuguita aqui. Primeira vez, engraçado, né? Vai lá, ô Gordola. Vamos lá. Vocês acham que, na verdade, as pessoas têm cuidado com vocês por vocês ou, calma, vai ter o seu momento de responder. Eu tô Ele fazendo a primeiro, pergunta. vai ele primeiro. Ou elas têm cuidado com vocês para não serem vistas como filhas da puta, vamos colocar assim, depois você põe o Pio, Alas, pelos que estão em volta. Porque existe uma coisa que é o seguinte, quando você tá entre amigos, é muito mais fácil tudo se resolver. Mas quando às vezes você tá num ambiente, né, igual aconteceu lá no Ayrton, que eu perguntei pra pessoa trans se ela tinha próstata. Lembra dessa história? Não. Não, enfim, daqui a pouco eu conto. E... Foca no convidado. Foca no convidado. Não, faz parte da história. Ele tá falando de PCD. Também. Faz parte. Ou vocês acham que realmente, assim, as pessoas ficam com cuidados com vocês, não necessariamente pela deficiência de vocês, mas por não serem vistas como grandíssimas pessoas horríveis pela sociedade? Quer falar primeiro? Pode falar. Tipo, Pode falar. Cara, eu acho que pra não ser visto, é o falso moralismo que eu tava até comentando aqui. Sabe? Pra não ser visto como um arrombado. Olha lá, o humor negro e tal. Talvez... Porque... Talvez as pessoas ficam meio com receio de rir e falam, nossa... Como é que os outros vai... Sabe, me ver? Porque se realmente se importa comigo, a pessoa me conhece. Se ela me conhece, sabe que eu não me ofendo. Entendo. E você? Eu acho que é isso. Tipo, às vezes, eu acho que tem os dois pontos. Tem a pessoa que quer proteger e fala, nossa, não pode. Tem essa questão da proteção, mas acho que a maioria vai ser por questão de medo, às vezes, de ver você vê ela rindo e se sentir ofendido com a risada dela, talvez, ou não querer ter essa ideia de ser uma pessoa preconceituosa e tal. É que as pessoas vivem por status. O que elas querem passar para as outras pessoas sobre ela. Hoje em dia a pessoa se preocupa muito mais com o que as outras vão pensar. E eu acho que isso é um ponto até da hora de entrar, porque eu acho que um passo importante quando você tem uma deficiência, você, tipo, às vezes está passando por um momento difícil onde você tá muito preocupado com o que as pessoas estão pensando de você. A pessoa tá, eu ando, qualquer lugar que eu vou, o povo para tudo para me olhar. Eu acho que um passo importante é você parar de se preocupar com o que os outros estão pensando. Eu acho que isso, não só pra pessoa que tem alguma deficiência, que tem alguma... enfim, pra qualquer tipo de pessoa. Não tem por que você se importar com o que o outro tá pensando. Às vezes a pessoa não tá nem aí pra você e você tá ali olhando, nossa, aquela pessoa passou aqui me olhando. E, pô, aquilo não vai fazer diferença. Se passar alguém aqui e me olhar e me achar, tipo... Às vezes eu ando de ônibus, eu passo no terminal, trombo com milhões de pessoas por dia. Acho que milhões não, acho que é uma exagerada, mas várias pessoas. E de vez em quando tem aqueles que passam, você é muito bonitinho, pá, aquilo ali me mata de raiva. Nossa, mas aí, sacanagem. pô, depois eu chego em casa e falo assim, pô, a pessoa, beleza, ela me achou bonitinho, pá, não mudou nada na minha vida. Amanhã eu vou ter que acordar cedo e treinar do mesmo jeito. Entendeu? Eu vou estar lá em casa, tipo, não alterou nada, então... Essa discussão sobre a valorização de vocês, né, no geral, até onde ela olha eu entrando Essa em pergunta assuntos pros dois, certo. Até onde ela é benéfica e até onde ela é nociva? Você fala... Em que sentido, assim? Em que sentido? Vamos lá. A discussão sobre... Primeiramente, eu acho que respeito é respeito por qualquer pessoa, sim, né? Mas a discussão... Porque a gente tem várias pautas que estão acontecendo. Eu vou dar exemplo de outras para que
A do PCD, eu acho que vocês têm mais propriedade para falar do que eu conheço, né? Eu vou assumir a minha ignorância aqui. Mas, por exemplo, a pauta negra, a pauta afrodescendente. Não, eu aprendi que negro e preto tá certo. Aprendi com o pessoal do Congo. Olha com quem você tá debatendo, filho. Não estou debatendo. Então, você tá ensinando ele como é que é? Não estou... agora vai... Viu como é que é a militância? É chato assim mesmo. Vai ter negro explain aqui. Negro interrupt. Black interrupt. Black interrupt. Quer vir aqui no podcast? A gente vai ter 1 minuto pra você falar sobre suas questões. Eu arrumei um advogado, agora eu posso falar essas coisas pra ser processado. Eu acho que você pode debater com o Michael Jackson. Michael Jackson, né, numa mesa branca, ele vai adorar. Enfim. O resto tem esse jeito. Chega na pergunta aí que... Porque assim, a gente entende que algumas minorias, vamos dizer assim, que são pessoas que não são aceitas pela sociedade, esse é o conceito de minoria, não é porque são um menor número, elas têm pautas, elas têm algumas militâncias, vamos dizer assim, que avançaram o debate para um respeito ok, para algumas coisas que são ok, algumas coisas passam do ponto. E aí eu quero entender de vocês. Existe um limite. Não, que momento que a militância PCD passa do ponto... Você tá falando do problema da militância. Eu quero... Porque a discussão, ela avança. E, por exemplo, você hoje... fala, por exemplo, de brigar pela causa, de... Hoje, por exemplo, eu posso chegar aqui e a gente discutir tranquilamente sobre o nanismo, entender os termos corretos, respeitar a sua pessoa e não chegar aqui, por exemplo, e não ter o cuidado de falar assim, estamos aqui com o Gabrielzinho que faz o supininha, e aí você já se sentiria ofendido. Cara, Então, pior que Gabrielzinho, tipo, é um negócio que eu já me acostumei, sabe? Porque acaba que, tipo, tem gente que me chama assim, entendeu? E não tem como eu controlar. É um negócio que, por mais que tenha a questão do diminutivo que me incomoda, o Gabrielzinho não me incomoda, entendeu? Talvez também pelas pessoas que me chamam assim, que às vezes eu tenho um carinho, tenho uma conexão, uma relação mais próxima, né? Tipo, de muito tempo, talvez, assim. Então, não é um trem que me incomoda. Eu não gosto, tipo, de... Bonitinho. Vamos falar de apelido, assim, de nome. A pessoa... Eu já falo, tipo, a pessoa às vezes me chama de Bielzinho, aí, tipo, eu já acho meio... Não trem... Mas aí é pessoal, entendeu? É coisa minha, é frescura minha. Mas Gabrielzinho é um trem que não me incomoda. Mas, tipo, eu posso já responder. Claro, fica à vontade. Pergunta. Eu acho muito difícil falar porque opinião é igual... Sim. A gente vai ter várias opiniões e várias pessoas vão pensar diferente. Então eu acho que na tentativa de tentar agradar todo mundo é aí que a gente erra, porque a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo e chegar num consenso sobre isso. Cada um pensa de um jeito. Então eu acho que pra não ter confusão, o principal é o respeito, entendeu? Eu acho que no contexto de como as coisas acontecem, eu consigo saber se a pessoa tá ali pra me ofender ou não. Tipo, se a gente tiver numa discussão e eu te xingar, é lógico que eu tô te xingando pra te ofender. Sim. A gente vai saber. Mas agora, por exemplo, eu faço isso, eu jogo com meus amigos direto e eu falo... Às vezes a gente solta, tipo, palavrão lá, xingamento, palavras, tipo, inadequadas, vamos dizer assim. Mas um pro outro, mas, tipo, no meio da gameplay, todo mundo rindo, todo mundo zoando. E, entendeu? É algo normal. Eu me xingo pra caramba no meio da competição lá. Às vezes eu tô lá precisando... Eu vou fazer uma marca lá que eu nunca fiz na minha vida e nem em treino, mas eu preciso fazer pra tentar garantir uma medalha. Eu pego lá atrás, é lógico, sozinho, não vou falar em voz alta, mas eu falo pra mim mesmo, eu me xingo, tipo... Posso falar palavrão aqui? Pode. Eu falo, pô, seu cuzão, vai lá, pô, você consegue. E esses nomes piores, às vezes eu falo comigo,
E com outros também, às vezes pra motivar. Acho que a pessoa sabe, de acordo com o contexto da conversa ou não, ela sabe se é algo pejorativo ou não, entendeu? E, pô, se a pessoa chegar assim, ó o anão e começar a rir, tipo, dá pra entender que é algo que a pessoa veio pra, tipo... Porque tem essas pessoas, tem esse tipo de gente que, às vezes, a pessoa tem o ego fraco, e aí ela quer... Ela tem a necessidade de diminuir outra pessoa pra ela se sentir importante, entendeu? Sim. Mas de acordo com o contexto da conversa, com o contexto da coisa ali, você sabe, tipo, se é algo pejorativo ou não. Mas eu acho que é isso, o principal é o respeito. E se não tem a intenção de ofender, cara, eu faço a zoeira mesmo. E depois, se a pessoa não gostou, tipo, na conversa a gente resolve, desculpa, foi mal, peguei pesado aí, mas é isso. Então, respondendo a sua pergunta, Léo, um recado pra militância. Não falem por mim. Gasta sua energia, ao invés de ficar falando por mim, lutando pelos nossos direitos. Para de falar por mim. Ai, tadinho, não fala isso, não pode fazer piada disso. Foda-se, não fala por mim. Direitos. Cara, acessibilidade. Não tem acessibilidade nessa cidade. Essa cidade é tudo esburacada, até na calçada. Não tem acessibilidade. Eu não sou cadeirante, mas toda hora que eu vou andando, eu fico percebendo umas coisas que eu penso. O cadeirante só se ele pular aqui para ele passar pro outro lado. Não, até entendeu? você mesmo. INSS. INSS. Eu vou... Vai, explana. Deixa quieto, por enquanto. Fala do INSS. O arromba desses filhos da puta, desculpa, Gabriel. Desses desgraçados, sabe? Essa é a parte fica desviando, além da minha coluna, eu tenho que lidar com outro tipo de desvio, né? Que é o desvio de verba, de dinheiro pros PCD, pros fudidos. Porque é assim, né? A gente não tem garantia de nada, a gente tem dificuldade de ter as coisas básicas, de conseguir um emprego digno, né? Se não tiver um apoio, fudeu. No meu caso, eu não tenho apoio. Então, tipo assim, vai tomar no cu, INSS. Me processa. Louco, processa isso aqui, ó. Desculpa, Gabriel. Essa é a parte do podcast que ele vai ficar assim: pi, INSS, um rombo, pi, INSS. Mas deu pra entender? Militância. A militância tinha que criar causas eu acho que mais efetivas. O nome militância não é um termo que eu gosto. Militância. Militância é militar. É chato. É combater algo. Mas tá combatendo a própria comunidade. Você acha... Então, peraí. No momento que fala, não pode fazer piada com um deficiente. Eu sou comediante deficiente. Não posso fazer piada comigo mesmo? Então eu vou falar sobre o quê? Não, mas calma. Só um exemplo. Calma. Um exemplo, foi um exemplo meio furado, mas beleza. Ô, capacitista do caralho. Isso furado. É muito bom, cara. Você tem, segundo a própria militância que você fala, só pra gente deixar claro aqui, pra quem tá assistindo, que normalmente, quando a gente fala de militância, a gente já tem um ranço. Quando a gente fala sobre esse termo em específico, porque aí a pessoa entende a militância como aquela pessoa que vai ser o fiscal do que você tá fazendo. E não é isso. A militância é a pessoa... Não, eu não tô falando pra você sabe, eu tô falando pra audiência. É mais justo falar assim, lutar pela causa. Não, luta pela militância, eu vou militar pela causa. Não, gente, sem extremismo. Esse foi só um termo que o português achou pra definir essas pessoas. Né? Então, assim, vamos ser muito claros aqui. Você, por exemplo, já é uma pessoa que já está como atleta muito à frente de outros atletas. Porque, por exemplo, hoje você é patrocinado por quem? Hoje eu tenho um apoio eu tenho um contrato com a Uberlândia de Refrescos. Que é a Coca-Cola aqui, no caso. A engarrafadora da Coca-Cola. E... tipo, de apoio assim, só eles mesmo. E eu tenho um contrato com a Cowlink também. Legal. Você não tem que atender as pessoas? Não. É um projeto mais de... eles, tipo, garantem um apoio financeiro pra gente. E... a gente faz algumas reuniões, tipo, discutir alguns temas até pra gerar conhecimento pra nós que somos atletas, sobre conhecimento sobre a empresa, conhecimento sobre alguns temas, sobre alguns temas mais técnicos do mundo empresarial, tipo... corporativo. Isso. Só um adendo aqui, eu quero parabenizar a Cowlink, porque tem o setor, sabe, tem... o programa voltado para pessoas com deficiência, que dá muita oportunidade de trabalho. Isso é muito legal, muito bacana. Quanto tempo você ficou na Cowlink?
Ô, Léo, eu tô tentando patrocínio. Para de estragar. Continue. Eu acho bacana, tipo, quando junta. Aí, tipo, já saindo mais da ideia do PCD e indo mais pro caminho do atleta, que empresas andem junto com atletas, entendeu? Assim, é lógico que eu vou falar isso porque eu sou atleta, mas Claro. puxando a sardinha pro meu lado também. Mas é da hora, tipo, quando você encontra, tanto do lado da empresa quanto do atleta, uma empresa e atletas que pensam igual, tipo, que defendem os mesmos princípios, entendeu? É quando encaixa ali uma ideia na outra. Porque empresa do mesmo jeito que o esporte é um lugar sério, que você tem que se dedicar, tem que treinar, a empresa também, entendeu? Então, assim, às vezes a empresa ela precisa passar uma mensagem, uma ideia sobre ela, sobre o produto dela, e o atleta, às vezes, ele vai conseguir passar isso de forma natural, porque aquilo ali se encaixa na vida dele, entendeu? Uhum. Então, Tem assim, uma coisa que eu queria saber de você antes do e a Lucas gente fazer precisa pergunta. disso, porque Sim, a vida de atleta é caro, tipo, exatamente. tudo que... Eu queria, e já absorvendo a sua fala que a vida de atleta é caro, eu queria te perguntar uma coisa. Você foi patrocinado e apoiado por essas empresas depois das conquistas ou antes? Não, eu vim a ter isso a partir de 2023, se eu não me engano. Final de 2023. Isso, final de 2023 foi quando começou isso. E eu tenho também, hoje eu já não tô mais tão... eu não tô tão ligado à marca assim, mas a Topper também, vou citar aqui, Uhum. de suplementos. O Gustavo, até mandar um abraço pro Gustavo aí. Ele é CEO da Topper, marca de Top suplementos Whey. muito boa, inclusive. Tem, cara, eu vou... Não, Fala, Claro, pode ficar à fica à vontade. vontade. porque assim, acho que se eu Me dá um Gabriel ali, por favor. elogio... Joga nele, Gabriel. Eu deixo. Joga. Pra dar corte, vai. Isso. Boa! Mas você pode pegar um você branco? Não, esse aqui não é eu, Não, esse esse é mini trento. É mini também, pô. Caramba, tu escolheu a dedo esse chocolate pra trazer pra cá? Joga na cara dele. Obrigado. Mas é Eu isso, gosto de tipo, a chocolate, Top, é os mais gostosos. Ó, deixa ele fazer. eu consumo suplementos da Top e eles me enviam produtos também. A qualidade é absurda, os produtos dele, inclusive, vocês já experimentaram alguma coisa da Top? Se não, eu recomendo muito, viu? Barrinha, Top Whey. bolinho, cookie. Eles fazem whey? Sim. É preto? Ou a lata? Eu acho que eu tenho Sim, um lá em casa. Tem o É do 100% Lucas. whey que a lata é branca. E tem o whey normal que é preto. O recipiente dele. Eu acho que eu tenho um lá em casa. Realmente muito gostoso e muito funcional. Que é o mais importante. Suplementação, como é que foi? Você fala como é que eu me suplemento? Uhum. Atualmente eu só tomo creatina só. Inclusive tô precisando voltar, porque né, final de ano agora deu uma deslizada, mas tomo creatina todo dia só, de suplemento só creatina. E às vezes eu como alguns bolinhos de proteína, algumas coisas, mas aí eu acho que já não enquadra na suplementação, é mais pra complementar a alimentação mesmo. É um gosto seu, esses Isso. bolinhos de proteína. Cara, mas é muito bom, tipo, se tiver a oportunidade, experimenta. Qualquer um, tipo, não vou indicar um específico porque eu tô suspeito pra falar, porque eu sou muito chato com alimentação. Tipo, eu enjoo fácil das coisas, tem coisa que eu não gosto, se eu não gosto eu não vou comer. Tipo, não adianta nem forçar, porque eu tenho estômago fraco. Mas os da Topper são muito bons. Tem uma crítica, assim, que eu tenho, eu pessoalmente tenho, sobre alimentação fitness, que... Bom, aqui nós temos 3 gordinhos, né? O Lucas disse que não é. Agora eu estou fazendo gordisplaining com ele. Que o Lucas falou que ele não é gordinho. Mas a alimentação fitness, ela, para quem já está acostumado a comer principalmente as coisas comuns, vamos dizer assim, ela se torna muito sem graça.
E muitas vezes se torna também... Não é só insossa, mas ela se torna, às vezes, intragável. E é bom que algumas empresas venham com propostas diferentes, como a Topway, para que até nós, né, aqui... Thiago não vai fazer isso. Thiago não vai fazer. Para que nós possamos fazer essa transição entre uma alimentação completamente desregrada para o nosso corpo e prejudicial para uma alimentação mais fitness, vamos dizer assim, que é saudável. Eu tenho uma pergunta, pergunta polêmica. As perguntas polêmica. Pergunta que sua tia fez no Natal. E as namoradinhas? Cara, Por que falou no diminutivo? Porque é... Nossa, mas é que raiva! porque Isso que a militância faz. mas é porque Você com essa lata. ele quis imitar a tia da do Não, Natal. eu entendi. Eu tô sacaneando com ele, eu entendi. Cara, tipo, cara, todo mundo me pergunta isso, mas assim, não é um trem que eu me preocupo agora, assim, é lógico, se acontecer, aconteceu, mas hoje a minha rotina é basicamente treino e casa. Dificilmente quando eu tô em casa, eu tô cansado do treino, então... Sim. Assim, eu não sou um cara que sai muito, que... Uhum. Então, tipo, eu fico muito na minha. Talvez por isso, assim, entendeu? Aí, Neymar, pega o exemplo. Nossa. Neymar Cara, que vai pro e Cruzeiro, aí? fiquei sabendo. Vai? Vai. Nossa, agora vai fazer. Aí o Caio Jorge vai pro Flamengo. Não, deixa o Neymar no Santos e o Caio Jorge fica no Cruzeiro. Pelo amor, não tira o Caio Jorge. Como que é a sua rotina, então, de treino? Agora, realmente deu uma curiosidade de entender. Como que é a sua rotina de Hoje, treino? nos dias atuais, tipo, de um ano pra cá, desde o ano passado eu tô treinando no período da manhã. Certo. E aí, minha rotina é assim, mais ou menos. Eu acordo todo dia 4h50, 5 horas da manhã, me arrumo e vou pro treino. Eu chego na academia às 6h30, que é um pouquinho longe, e treino ali de 6h30 até 11 horas, de segunda a sexta. E 2 vezes por semana eu almoço lá na academia, eu almoço por lá. A gente treina no SESC Gravatais. Uhum. Eu almoço por lá e fico lá à tarde também. Aí eu faço mais umas 2 horinhas de treino à tarde ali, dia de terça e quinta. Eu treino 10 períodos. E às vezes no sábado também, mas aí quando é no sábado é de 8 às 11, é um treino mais rápido, digamos assim. O treino mais rápido é 4 horas. Caramba, então é uma rotina muito extenuante, né? Hoje, para você ser um atleta de halterofilismo, quais outras práticas complementares você absorve na sua rotina? Cara, tem a fisioterapia, que é indispensável. Que é lá no Ayrton. Faço com o Ayrton Senna, o melhor fisioterapeuta de Uberlândia. Pode ser do Brasil, ele Brasil patrocina também. nós. É lógico. Eu faço com ele fisioterapia. Já fiz acompanhamento com o nutricionista, hoje eu não faço mais. Mas eu considero, tipo, pro atleta é importante também. É porque eu não tenho tanto problema com o piso. Uhum. Mas eu também eu não sou um cara de comer muita... Eu consigo manter uma alimentação, tipo, mais regrada, vamos dizer assim. Sem seguir a dieta certinho. Eu não... Como a minha ideia é ganhar massa ao invés de perder, então não coloquei isso como prioridade. Então no momento não estou fazendo acompanhamento com o nutricionista. Mas é lógico, se tiver a oportunidade eu vou fazer sim, porque é algo que faz diferença na vida do atleta. Sim. Então a fisioterapia é isso. Tem a questão do psicólogo também, que muitos atletas fazem acompanhamento, mas eu também não faço por enquanto. Você não vai no psicólogo? Não faço acompanhamento com psicólogo também. É isso. Tipo, mas você já fez? Acho que os principais. Tem também massoterapeuta, que aí. Mas no momento eu só. Pode continuar. No momento eu só fisioterapia. Só fisioterapia, Só que é a fisioterapia. Você falou do psicólogo e é interessante porque a fisioterapia, a biomecânica, eu acho que todo mundo meio que compreende minimamente. Sim. Porque hoje em dia nas redes sociais a gente tem
muitos blogs fitness, muitos influencers fitness, né? Tem muita coisa, mas pouco se fala sobre o mental do atleta. E como que você lida com o seu? Cara, tipo, o mental deveria ser o que mais é falado. Eu acho que quem ganha na mente ganha o jogo, entendeu? A mente controla tudo. Primeira coisa que eu procuro entender pra controlar, tipo, a minha mente, deixar tudo em ordem, não deixar a minha mente me atrapalhar, é entender, tipo, os princípios básicos. Tipo, eu tenho uma vida controlada, graças a Deus, tipo, meu pai, minha mãe estão ali comigo, me apoiam, meu irmão, então, assim, eu acho que só de eu ter isso ali, de eu ter uma casa, tipo, eu ter meus pais ali comigo, enfim, são coisas básicas, mas, tipo, já é o essencial, entendeu? Que se eu for olhar, tipo, com certeza tem pessoas que não tem isso, então acho que só daí eu já não posso reclamar da vida. E aí, por exemplo, entrando numa questão mais dentro do esporte, mais profissional, eu sou um cara que eu me cobro muito, tipo, muito mesmo. Eu tenho dificuldade em aceitar perder. Eu não sou aquele cara que perde e chora e faz cagada, mas assim, eu tenho dificuldade em engolir a derrota. Eu fico pensando naquilo ali, martelando. Às vezes eu perco até noite de sono com isso. E eu me cobro muito. E aí, às vezes é nisso que eu tento me controlar, entendeu? Tipo, por eu me cobrar demais, às vezes, cara, tem sempre alguma tática, tem sempre alguma coisa que você joga na mente pra tentar parar de pensar um pouco nisso. É muito o que os psicólogos fazem, tipo, é ensinar pra você caminhos, pra você às vezes fugir um pouco do problema, não fugir, mas ver o problema de um ângulo diferente, entendeu? Porque na maioria das vezes acredito eu que os problemas são a gente que cria. Mas é isso, eu me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas... Não, Não. tudo bem. Ele tá falando do mental, pode falar. Só um complemento. Você mesmo produz conteúdos mostrando a sua rotina e também motivando as pessoas. Como é que é esse seu trabalho de trazer a motivação? Eu tento fazer isso porque é algo que eu busco muito. Na minha rede social, no meu Instagram, usando um termo mais atual, tipo, eu não costumo falar isso, mas a For You, né, que fala que... Sim. Eu nem sei direito, que eu acho que é aquela barrinha de pesquisa, né? É o feed, o feed. Isso. Então é isso aí mesmo, é o feed. Tipo, tem muita coisa motivacional e é algo que eu busco, porque às vezes a gente precisa disso, às vezes tem um treino pesado e aí você vai mal no treino, aí você, meu Deus, acabou meu mundo, eu não consegui fazer, por exemplo, eu vou citar um exemplo agora, uma coisa que é difícil, eu fiquei um tempo parado agora, no final de ano, sem treinar. Quando eu volto a treinar, por causa do tempo parado que eu fiquei, eu não vou estar que nem eu estava antes. Então, eu vou voltar, cargas que eu fazia antes, às vezes com facilidade, pode ser que eu não consiga nem fazer, entendeu? Então, isso às vezes dá uma quebrada, tipo, você fala, nossa, eu andei pra trás. Isso dá uma desmotivada. Isso dá um... É lógico, se você for entender, não, fiquei parado, precisa ir de umas 2 semanas para recuperar, condicionar o corpo de novo. Já ajuda, tipo, você entender o porquê daquilo tá acontecendo. Já dá uma ajuda. Mas, por exemplo, eu procuro me motivar, eu gosto bastante de história, de ver história de superação, de ver pessoas fazendo coisas improváveis, por exemplo. Eu acredito que impossível não existe. E eu me apego nisso, entendeu? Eu me apego nessa frase, em algumas outras. E assim a gente vai, tipo, cada dia. Às vezes quando eu vejo que eu tô mais desmotivado, eu procuro algumas coisas na internet, assistir alguns vídeos motivacional, entendeu? Procuro essas soluções, às vezes comentar o problema com alguém também, dependendo do problema que é, conversar. Meu técnico às vezes é um cara que eu gosto de conversar com ele quando eu tô passando por algum momento assim, porque o esporte ele é de altos e baixos. Sim. E aí às vezes eu converso com ele e ele clareia tudo, porque eu tô vendo do meu ângulo de atleta, ele tá vendo do ângulo de técnico, é completamente diferente, entendeu?
Então, às vezes ele vai falar, às vezes eu peguei um treino pesado e fui mal pra caramba, e eu, nossa, que merda, eu fui mal, não tô conseguindo, não tô achando o que que é o erro, o que que eu preciso mudar. Aí ele chega e fala assim, Gabriel, calma, a gente vem aí de longas semanas treinando muito, então você tá cansado, eu já esperava que você não ia fazer determinada carga, porque você já vem de um desgaste. A gente não treina pra fazer, não necessariamente é porque ele colocou ali que eu vou precisar fazer, é lógico. Se eu chegar ali e fazer cansado, bom, porque se eu superação. fiz descansado eu vou fazer melhor ainda. Mas se chegou lá, eu tô cansado, eu não fiz, é normal, acontece. Só que eu tenho dificuldade de aceitar isso, de entender isso. Eu não gosto de errar, não gosto de... Entendeu? Eu sou assim também. Mas é importante ter o técnico justamente para isso, porque o técnico, o psicólogo, os profissionais que cuidam do mental, porque o técnico cuida também do biomecânico, né? Isso. Mas se você desespera, você não evolui. A verdade é essa. Você entrou no desespero ali do não conseguir, e o técnico ele já tem uma visão muito mais ampla no sentido de... ele já passou por todos os erros que você vai cometer. Sim. Né? Então isso aí é um fato e que é muito importante. Você pode ficar à vontade, amigo. Você pode... Não é porque eu falei. Tem o outro que eu não pus apelido, ó. Tá tudo certo. Então, acredito que nesse ponto, assim, é muito importante essa segurada de freio. Fala, cara, calma. É um dia ruim. E que Às vezes as bom que é um pessoas dia entendem, ruim. tipo, desacelerar como algo ruim. Entendeu? Mas na verdade é necessário, entendeu? Tipo, você ter alguma coisa, tipo uma válvula de escape, você ter algum hobby. O atleta, a vida dele, ele tem uma vida fora do esporte, ele não vive, claro. É lógico. O atleta, ele tem que viver o esporte, ele tem que ser atleta todo dia. Mas, por exemplo, você sai da academia, você é uma pessoa comum. Você tem amigos, você tem vivência, você comemora aniversário, entendeu? Você... Enfim, não é só o esporte, é uma vida comum. Então, uma coisa que eu acho que é boa também é sempre ter um hobby, ter alguma coisa. Eu gosto muito de andar de bicicleta, às vezes quando eu vejo que a mente... E aí acho que é um pouco de você se autoconhecer e perceber algumas coisas. Por exemplo, eu consigo perceber quando eu tô agitado demais, quando eu tô passando por um momento de baixo, que eu tô desanimado. Então, se você percebe isso, se você tem essa consciência e esse autoconhecimento, é mais fácil. E aí você vai descobrindo o que te ajudar. Quando eu tô desanimado, se eu escutar a música, isso tipo eu consigo dar uma acalmada. Uma coisa que me ajuda, tipo, se eu estiver estressado, é andar de bicicleta. Eu gosto pra caramba. Você vai descobrindo, você vai testando. Às vezes o que me ajuda não é o que vai te ajudar. Mas, até porque são gostos diferentes. Às vezes eu gosto de andar de bicicleta, você não gosta. Mas você tem que ir tentando e você vai achar essas válvulas de escape. Às vezes um hobby. Eu gostava muito de animal, mais especificamente pássaros. Eu criava muito e aí, por exemplo, passava horas lá cuidando, brincando com eles. E tipo, isso às vezes você esquece dos problemas, você esquece na verdade de tudo e fica ali vivendo aquele momento, entendeu? Isso é importante pra dar uma desacelerada, carregar a bateria de novo. E às vezes as pessoas focam muito no cansaço físico, mas o cansaço mental ele é muito pior, entendeu? Nossa. Então, você precisa ter esse cuidado. É que nem eu falei, a mente ela ganha o jogo. E aí, tipo, se você chega ali na competição, você treinou pra caramba, você tem força, mas você não tem isso aqui, você vai deixar a ansiedade te atrapalhar, você vai deixar o nervosismo te atrapalhar. E aí, tipo, vai bater aquela dúvida, será que eu consigo fazer? E se eu não conseguir? Todo mundo, todo atleta, não tem como. Se o atleta falar, eu não penso isso, ele tá mentindo, cara. Todo atleta vai parar e vai falar, vai pensar, cara, será que eu consigo? Vai surgir essa dúvida. E tem muitos atletas que vai pro caminho de achar que eles realmente não conseguem, ou de pensar, e se eu não conseguir, quais são as consequências? Eu acho que esse é o pior. Entendeu? É aí que, tipo, tá o erro. Aí, tipo, você tem que trabalhar isso, você tem que ter o autocontrole. E eu gosto de, quando surgem essas perguntas, eu sou um cara meio, tipo, eu gosto de desafiar mesmo.
eu falo, cara, e se eu não conseguir? Quando vem esse negócio na cabeça, eu começo a falar mesmo, sozinho. Eu acho que falando, quando você fala, por mais que não seja alto, quando você fala, tipo, mesmo, eu acho que é mais fácil do que só mentalizar, tipo, fica mais forte, sabe, o pensamento. E eu falo, cara, e se eu não conseguir mesmo? Aí eu penso, se eu não conseguir, beleza. Por exemplo, na última competição eu tentei 134, se eu valido eu era terceiro, eu pegava medalha. Então, tipo, vamos voltar lá, vamos supor que eu tô antes da competição. E se eu não conseguir fazer o 134, eu fico em quarto. Eu não pego medalha, não isso. Mas e se eu conseguir? Entendeu? Aí você já vira o jogo. Se eu conseguir, eu pego o pódio, entendeu? Eu vou ficar feliz, meu treinador vai ficar feliz com o meu resultado, a minha mãe tava lá assistindo, ela vai ficar feliz, enfim. Então, eu tenho esse controle e é lógico, não é algo fácil, não é... E por mais que eu tenha esse controle, às vezes pode ser que eu ache um desequilíbrio em alguma parte da minha carreira, da minha trajetória, que eu não consiga controlar, entendeu? Isso é normal, a gente é ser humano, e por mais que você tenha uma mente forte, você vai ter os seus pontos de fraqueza. Mas é isso, eu acho que é vivendo, você aprende a controlar isso, você aprende a trabalhar isso. O psicólogo ajuda muito, por mais que eu não faça acompanhamento. Mas o psicólogo, ele estuda e ele trabalha para ter essas válvulas de escape. E por causa dele tratar muita pessoa, eu acredito que as experiências que ele tem com vários pacientes, ele vai aprendendo, entendeu? Então, às vezes ele vai trazer algo para você que não funciona. Se você falar para ele que não funcionou aquilo ali, ele já vai ter outras cartas na manga. Como, por exemplo, eu comigo. Tá, eu sozinho, então assim, eu tenho que testar isso, às vezes. E aí é da hora você trocar essa ideia com outras pessoas, porque às vezes eu conto pra você que escutar música me ajuda. E aí você vai contar uma coisa que te ajuda, que eu nem imaginava, que eu não pensava nisso. E aí eu vou tentar, às vezes vai funcionar pra mim, às vezes não vai, entendeu? Então acho que é troca de experiência, é conversa, entendeu? É incrível isso aí, isso aí é muito, muito bacana o seu depoimento. E como é que você tá agora nas redes sociais, né? Vamos falar um pouquinho Agora a gente ouviu, entendeu que você levanta muito peso, né? Você levanta um Lucas pra mais, né, Lucas? Tô com 98. Levanta um Thiago. Levanta um Thiago. Ou até eu, né? E como é que tá agora as suas redes sociais? Aí você pergunta. Não, é um complemento da sua pergunta. Você acha que a sua entrevista no The Noite, por ser uma televisão aberta, te deu mais visibilidade ainda? Cara, acredito que sim. Assim, não foi como eu esperava, é lógico, eu esperava ganhar mais seguidor. Não, mas é assim mesmo. Mas, tipo, tem toda a questão do horário também que passa, entendeu? Mas, assim, é uma oportunidade. Eu já ganhei mais visibilidade, já ganhei mais seguidor. A questão dos cortes também que eu postei do programa. Sim. Já, tipo, viralizaram, tipo, já deram uma visualização a mais, trouxeram mais seguidor. E é isso, acho que eu não posso deixar, tipo, desanimar, falar, eu vou participar do The Noite, colocar uma expectativa, eu vou ganhar 10 mil seguidores se eu participar lá. Aí se não acontecer, desanimo, paro, tipo, sumo da rede social. Eu acho que é isso que não pode acontecer, eu tenho que continuar tentando. Eu gosto de criar conteúdo, não só sobre esporte, até porque eu não quero um Instagram só, tipo, do Gabriel Atleta, é um Instagram nichado, do Gabriel né? Pessoa também, do Gabriel Humano. E eu mostrar coisas fora da academia, fora do esporte, fora de competição, que eu faço também para as pessoas. E é isso, acho que a minha principal missão que eu tenho na rede social hoje é atingir um público maior. E não só para... É lógico, eu tenho um objetivo, eu quero números melhores para conseguir patrocínio, para conseguir apoio. Mas a minha maior vontade é chegar nas pessoas com essa ideia de motivacional, entendeu? De inspiração. Se eu puder, por exemplo, chegar em alguma pessoa com a minha história e contar a minha história para ela, e aquela pessoa, através da minha história, se motivar a correr atrás da história dela, construir a história dela. Ela não precisa ser uma atleta, não precisa ser do ramo do esporte, pode ser qualquer outra coisa, pode ser criando um podcast. Se eu conseguir chegar através da minha história nela e motivar ela, dar um impulso, dar um empurrãozinho, como foi comigo no esporte, eu não conheci o halterofilismo,
eu não conhecia atletas de halterofilismo famosos. Então, assim, o que foi minha inspiração foi... Eu busquei inspiração em outros lugares pra correr atrás. Eu gosto muito do Ayrton Senna. Não o Ayrton Senna fisioterapeuta. Mas o Ayrton Senna piloto. O Ayrton Senna fisioterapeuta também, gente boa pra caramba. Mas eu falo do piloto, que é uma inspiração, é um exemplo. E hoje eu gosto muito de acompanhar a Fórmula 1, eu sou fã de Fórmula 1. Hoje eu sou fã, o piloto que eu mais gosto, além do Bortoleto, cara brasileiro que começou, é o Max Verstappen. E assim, eu acompanho e vejo ele fazendo coisas muito da hora dentro do automobilismo. E tipo, aquilo ali tipo, me motiva. No futebol também, eu acompanho muito futebol. E aí tem o Cristiano Ronaldo, que é um cara que, falando de disciplina, eu acho que é o atleta mais focado, dedicado. Mais focado e dedicado do mundo. E tem a questão dele, tem outros atletas aí também, no basquete, enfim, em outros esportes. O Bernardinho do vôlei é um cara que eu assisto muito vídeo dele, muita palestra, podcast que ele já participou, eu já vi. Porque, assim, são caras experientes que estão num nível alto do esporte. E eu acho que se eu sonho chegar no nível alto do esporte e chegar em uma Paralimpíada, por exemplo, que é um sonho, e um Mundial, chegar na seleção brasileira, eu tenho que me rodear de pessoas que estão lá, porque eu tenho algo a aprender com essas pessoas. Então, é isso, eu tive que buscar inspirações fora do meu contexto, entendeu? Eu não conheço, eu não sei você, mas eu não conheço outro halterofilista que, e aí eu vou falar tanto paralímpico quanto olímpico, que deu entrevista em rede nacional, por exemplo. Então, eu acho que, assim, de tudo que a gente está comentando aqui, falando, acredito, né, diante das leituras que a gente vem fazendo, que você pode ser o primeiro halterofilista que se torne uma celebridade e que tenha a voz ativa para poder estar falando com todo mundo. Te assusta? Cara, tipo, eu nunca parei pra pensar assim, de verdade, como seria a minha vida se, por exemplo, uma hora eu estourar no Instagram e chegar a milhões de seguidores. Como que ia ser, sabe? Eu tento ir um passo de cada vez, nem fico muito pensando nisso, não. Porque eu sou um pouco ansioso, às vezes eu vou querer passar o carro na frente dos boi, ou senão eu não vou ver a página crescer na velocidade que eu gostaria. Tipo, às vezes vai mais. Então eu desanimo. Então eu procuro viver sempre o hoje. Tipo, não colocar muita expectativa, não pensar muito no futuro. Até pela questão mental. Mas, cara, se acontecer, espero que um dia aconteça. Eu espero, tipo, levar uma mensagem boa para as pessoas, tipo, motivar. Não só pessoas com deficiência, pessoas do esporte, mas também mostrar também para essas pessoas com deficiência que, do mesmo jeito que foi comigo, que eu não conhecia o esporte antigamente, não sabia nada, talvez possa ter pessoas aí que estão em casa, estão na rede social mexendo e não conhecem esse mundo, mostrar que tem esse mundo, que a pessoa com deficiência ela não precisa se prender em casa, ela não precisa ser cuidada pelo resto da vida, ela pode ser independente, ela pode ter a vida dela do jeito que ela sonha e viver como outras pessoas vivem. Tem também a questão de lutar pelas nossas causas, né? Eu achei da hora, ele falou ali questão da acessibilidade, não só aqui em Uberlândia, em todo lugar. Eu tenho amigos cadeirantes, então eu ando com eles, convivo com eles e a gente vê a dificuldade que é. Então é isso, tipo, mostrar também, pedir apoio pro esporte paralímpico, pra a gente crescer ainda mais. Hoje o Brasil, se eu não me engano, ficou em 5º no ranking de medalhas do quadro paralímpico de Paris. E ter mais apoio, ter mais investimento pra gente conseguir alcançar lugares maiores. Quem sabe, tipo, desbancar uma China, que é forte pra caramba no esporte, dentro do halterofilismo e em todas as outras modalidades. A China sempre parece que brota chinês do nada, tipo, do chão. Não, mas brota chinês do nada. Todo lugar, tipo, que você vai competir,
Cara, o chinês tá em todo lugar. E assim, Inclusive no centro aqui da cidade tem muitos, né? O Xing Ling. e se a gente puder, tipo, desbancar eles, aumentar o nosso nível, o Brasil já é muito respeitado por onde passa. E assim, a gente aumentar, entendeu? E tem a questão do respeito também, que eu acho que vale mais do que qualquer coisa você chegar num lugar e ter voz ativa e ser respeitado. Tipo, as pessoas pararem pra escutar o que você tem que falar. Eu acho que, independente de patrocínio, independente de dinheiro, independente de número de seguidor, eu acho que o principal seria isso, sabe? Conquistar o respeito das pessoas e ter uma voz ativa pra tentar, junto comigo, crescendo, levar aqueles que estão comigo no esporte, não só na mesma modalidade, as pessoas com deficiência, entendeu? Ó, hablou! Concordo plenamente. Não, eu acho incrível. E só um adendo. A loja aqui de Uberlândia, no centro, realmente chama Xing Ling. Tá? Eu não tô inventando esse nome. Não é um apelido ou algo. Não é um apelido, não é... Não, mas não é, né? Tá com medinho. Não tô com medinho não, Lucas. A loja chama Tá, então Xing Ling. a sua obrigação é botar depois então o Instagram da loja. Vamos ver Do se existe Xing mesmo. Ling. Vamos ver se existe mesmo. Então é isso. Gabriel, nós vamos agora nós vamos pros nossos, né? Primeiramente, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Foi incrível escutar um pouco da sua história. É óbvio que a gente não pôde se aprofundar muito, porque o tempo é pequeno e não foi um trocadilho. Mas você quer rir, né? Estou mantendo o papel sério. Você está mantendo seu papel sério. A gente acha que... a gente percebe que o seu trabalho é muito importante. Que você é um rapaz com muito conteúdo, com muitas mensagens positivas, Muitas bonitas bagagens e também. necessárias. É uma honra pra gente ter você aqui no nosso podcast. Que é bom quando a gente... arrepia. É bom quando a gente tem pessoas legais que vêm aqui, que passam, né, mensagens positivas, que passam informação, que podem construir um pouco mais de uma sociedade tão adoecida na internet. E você, com certeza, com todo o seu brilho, seu carisma, a sua dedicação, a sua vontade de ser um atleta brilhante, que a gente sabe que vai ser, tá aqui, é incrível pra gente. Vamos aplaudir. Valeu, obrigado. Eu que agradeço ao convite de vocês, a oportunidade de estar aqui, trocar esse papo. Toda roda de conversa, toda oportunidade que a gente tem assim é importante, né, pra gente sempre evoluir. Eu aprendo com vocês aprendem comigo. Sim. E é isso, tipo, obrigado pela oportunidade de estar contando a minha história mais uma vez. E é isso. É nóis. É nóis. Vamos pro patrocinador? Vamos, Hollywood Comment. Sério? Banana da Terra, pra você que, como um atleta, quer ter uma alimentação balanceada, saborosa, fitness ou não, Banana da Terra é uma opção muito interessante que fica ali na Belarmino, junto da esquina da Antiga 9. Você pode ir lá, vai ser muito bem atendido. As comidas sempre são fresquinhas. Inclusive lá também vende um licor, né? De jabuticaba. Que delícia. De vários sabores. Você começar o seu ano de 2026 loucão. Nossa. Ou pelo menos bem alimentado e feliz. Diz o cara que não bebe nada. Mas... Ô, Gabriel, faça as honras de falar do Ayrton Senna, por favor. Bom, Ayrton Senna é fisioterapeuta. É onde eu faço meu acompanhamento já tem mais de ano. É um excelente fisioterapeuta, tem uma excelente equipe. E é isso. Se você tá precisando de algum atendimento, de alguma fisioterapia, vai lá, procura ele. Eu não sei falar o endereço lá da clínica dele, mas... procura o cara aí no Instagram também, Físio Ayrton Valverde, eu acho. Isso. O Instagram dele. É um excelente profissional, ele vai saber instruir você perfeitamente sobre o seu caso, o que você precisa.
E é isso. Bom, isso aí foi falado por um atleta mundial, né? Mundial. Então, E dependendo do dia que você for lá, ainda você pode me encontrar lá ainda aqui. aí, ó. Aí sim, hein? Toda semana eu tô lá fazendo sessões de fisioterapia com ele. Vocês não, vocês mulheres que pirguetes não vai ter, porque ele não tem tempo pra vocês. Tá. O Lucas travou. Sebo Antiguidades, gostaria de agradecer o pessoal da Sebo que tá sempre aí com a gente, nossa produção. Obrigado, produção. Pra você que quer ter produtos exclusivos e únicos, históricos, aqui na Sebo você encontra produtos paleolíticos, igual o Léo Siqueira. Paleontológicos. É a mesma coisa. Sebo Paleolíticos. Antiguidades. É isso. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais Também um podcast. queremos, calma, tem o Rock contra a Fome. Ah, sim, o Rock contra a Fome. Queremos agradecer ao Rock contra a Fome, que é um dos patrocinadores aqui, um evento importantíssimo, né, na cidade, na região, que faz usa o rock para combater a fome. Então, não é isso? Eu sei, É você só isso, tá mano. sendo redundante, mas tudo bem. Não, eles promovem shows de rock para combater a fome. É esse o intuito. É o rock fazendo mais do que só o papel poético dele enquanto transgressor, mas o papel social, né? E também queremos agradecer ao Caramel, que é um restaurante 4 estrelas, não existe, 3 estrelas aqui em Michelin, da cidade, que é muito bom, saborosíssimo, e o Hotel Nobile Suites, que esse sim é 4 estrelas, e que sempre é parceiro da gente quando precisa trazer alguém e tudo mais, acaba ficando ali no Nobile. Eles sempre são parceiros. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Faça. Vou fazer uma pergunta pro Gabriel. Gabriel, ele é apoiado pela Uberlândia Refrescos e pela Cowlink. Gabriel, você acha que a Cowlink, a Uberlândia Refrescos, tinha que apoiar esse podcast também? Bom, acredito que sim, né? Acredito que seria uma oportunidade boa de expor a marca deles e participar também, estar presente de alguma forma de uma conversa, num bate-papo bom como foi esse. Ah, então tá bom. Fica a dica aí pra vocês. Cowlink, Uberlândia Refresco, a gente já teve uma conversinha e agora um patrocinado de vocês aqui já veio, sentiu como é que é o clima e estamos aprovados? Sim. Ah, então tá bom. Muito obrigado. Esse foi mais um Hollywoodcast. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o like e comente, ative o engaje. sininho, né? É isso aí. Faça cortes, poste e é isso. Fica à vontade. O conteúdo é de vocês, não é?